Olá, meninas. Vamos começar mais uma gravação, né? Mais uma aula online. Todo mundo espera ir para a sala de aula, todo mundo espera bater o sinal para ir para casa ou para ir para o recreio. Mas enquanto isso não for possível, nossas aulas continuarão assim. Faculdades estão ensinando assim, reuniões estão sendo realizadas assim, né? Ou online, ou através de videoconferência, ou através de vídeos gravados como o nosso, né? Eu costumo dizer sempre para as meninas que é algo que nós temos que nos adaptar, é algo novo, tudo que é novo assusta, tudo que é novo demanda tempo para se adaptar. Já imaginou se de repente nós tivéssemos que morar no espaço, por exemplo? Nós não sabemos, nós não estamos preparados, mas com a inteligência que Deus nos concedeu e com a graça de Deus também, a gente consegue, com certeza, passar por qualquer momento e nos adaptar a estes momentos, né? Então vamos para a nossa disciplina, né? Higiene e profilaxia. Eu sei que muitos estão aguardando já entrar no assunto, já ir falando de higienização, desinfecção no hospital e etc. Mas, para eu poder compreender essa higiene e essa profilaxia, eu tenho que começar primeiro com o primeiro passo, né? Qual que é esse primeiro passo? A minha própria higiene, a higiene da comunidade, eu tenho que compreender essa higienização inicial, onde começa essa higiene até chegar, por exemplo, na clínica, até chegar no hospital, né? Então vamos lá. Higiene e profilaxia. Você sabe o que é higiene e o que é profilaxia? A maioria vai dizer que higiene é limpeza, óbvio, né? Já vem automático na nossa cabeça. Profilaxia, prevenção, mas de que forma essa profilaxia? Nós iremos ver isso, tá? Como eu falei, a gente vai ver inicialmente essa higiene pessoal, essa higienização comum que nós temos que ter, essa higienização do ser humano. Higiene, em um sentido mais simples, é a limpeza. Aquilo que eu falei, já falou de higiene, já vem automático limpeza na nossa mente, né? Agora, é uma forma mais abrangente, é um conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas de desinfecção, de esterilização e etc., que, quando aplicados, previnem contra doenças, promovendo o bem-estar físico e mental e prolongando assim a vida e conservando a saúde. Ou seja, essa higienização, ela tem uma forma de ser feita. Até as nossas próprias mãos têm uma mão correta de fazer essa higienização. Técnicas de desinfecção, a gente vai ver. E de esterilização, são passos de higienização que nós temos que aprender para nós podermos trabalhar na profissão que a gente escolheu, né? A higiene é então uma prática de grande importância pelos benefícios proporcionados. No âmbito hospitalar, ela é considerada como um conjunto de procedimentos que tem a finalidade de assegurar a proteção e bem-estar físico e psicológico dos pacientes, evitando enfermidades. Essa higiene, ela começa com a higienização básica, que é do cuidado com as mãos, né? Mais à frente a gente vai ver sobre a primeira pessoa que solicitou que fosse feita a higienização das mãos. Me fugiu o nome agora da cabeça, de que anteriormente, né, antigamente, 1800 e alguma coisa, os médicos não tinham esse cuidado de higienizar as mãos e muito menos de desinfectar essas mãos, desinfectar. E por conta disso, vários pacientes eram levados até a morte. Por quê? Porque os médicos antigamente terminavam de tratar de um paciente quando terminava a doença, por exemplo, de examinar, iria examinar outro, iria examinar gestantes, e aquilo ia só o quê? Proliferando, né, micro-organismos, etc., só passando uma bactéria de um para outro, e assim aumentava os casos de mortes antigamente, tá? Então, assim, a higiene, ela é uma prática de muita importância, né? Profilaxia é a prevenção da doença.
Em uma forma mais complexa, podemos definir como a aplicação de métodos e técnicas de forma individual e coletiva com a intenção de manter e restaurar a saúde. Então, higiene é uma medida profilática, ou seja, é uma medida de prevenção, né? A sua prática é feita por todos, que através do uso do conhecimento promovem a saúde, evitam doenças ou incapacidades. E também, claro, prolongam a vida pessoal e alheia. Quando você se previne, você também está protegendo o próximo. Um grande exemplo que nós estamos vivendo agora, Covid-19. Eu preciso me proteger para mim também proteger o próximo. Se eu uso máscara, eu evito de ser contaminado e se por um acaso eu me contaminar, eu evito de passar para o próximo. Então, a profilaxia da higienização é algo que você vai evitar a transmissão de doenças, como no momento que nós estamos vivendo agora, né? Que é o Covid. A profilaxia tem como foco a prevenção de doença em nível populacional através de várias medidas, que vão desde procedimentos mais simples, como o uso de medicamentos, ou mais complexos. Por exemplo, o primeiro passo é a higienização, tá? Higienização comum, água e sabão, mas nós temos também outros métodos de estar fazendo essa higienização. Após eu lavar minhas mãos, hoje a gente está usando muito álcool em gel. Se for alguém que está no hospital, tem, né, os medicamentos, tem os produtos de higienização que é necessário utilizar, que é necessário desinfectar as mãos, por exemplo. A higiene e profilaxia têm como objetivos a conservação da saúde e preservação de doenças, né? Prevenção de doenças. É o que eu estava falando agora há pouco, né? Quanto ao que no momento que nós estamos vivendo, de usar máscara, de se higienizar, etc., de não se aglomerar, né? Um exemplo de profilaxia é a vacina, que faz o sistema imune reconhecer os elementos externos que podem atingi-lo e assim desencadeia uma reação de defesa. A profilaxia é a precaução, né, antes da doença, é a prevenção, e então diversas medidas de como lavar as mãos, uso de antibióticos e medicamentos, né? A prevenção inicial é a higienização, mas temos também as vacinas, que também é uma forma de prevenção, é a profilaxia, né? Prever antes de adoecer, ou seja, quando você é vacinado, a gente sabe que é o próprio vírus da doença enfraquecido, para que o seu sistema imunológico reconheça, né, que entrou ali algo estranho, um corpo estranho, ele precisa combater. Ou seja, que se por um acaso você vier a ter contato com a doença futuramente, a sua imunidade já está o quê? Preparada, aguardando, né, aquele momento que você se preveniu. Se chegar a hora de a sua imunidade combater, você já teve contato com a doença, você vai ter seus anticorpos. Por isso é muito importante a gente cuidar da imunidade, cuidar da alimentação, etc. Se a imunidade fracassar, se a imunidade estiver baixa, nós ainda temos a opção dos antibióticos, né, que são os medicamentos, que também foram feitos para combater esse determinado de doença. Enfim, a higienização a gente já sabe que é a limpeza, a profilaxia é a prevenção, né, se proteger antes de acontecer, e pode ser feita essa profilaxia com a higienização, a gente está falando muito das mãos, mas que nós temos também a vacina que pode fazer também essa profilaxia, tá? Introdução à higiene. Ah, não acredito, será que vamos ter que falar disso? Vamos sim, como eu falei no início. Nós temos que compreender ou relembrar como que é essa nossa higiene para poder tratar da higienização hospitalar, por exemplo. A higienização compreende todos os hábitos e condutas que nos auxiliam a prevenir doenças e manter a saúde e o bem-estar individual e coletivo. Quando falamos em higiene, falamos em um conjunto de ações que visam proteger o indivíduo
ou toda a população em geral. Padrões de higiene e profilaxia estão relacionados com o surgimento de doenças infectocontagiosas individuais e coletivas, né? Se nós olharmos a imagem aqui, ó, nós temos aqui um garoto ao lado de um esgoto, tá brincando ali. A gente sabe que aqui nesse solo está infestado, né, de micro-organismos. O garoto, além de estar em um local totalmente poluído, ainda está descalço, né? Então, aqui o padrão de higienização está, principalmente no nosso Brasil, principalmente eu vou falar a cidade que eu vivo, né, Imperatriz, está a mínguas. Nós não temos um saneamento básico. Diversas infecções, principalmente causadas por esses esgotos a céu aberto, seriam evitadas, seriam economizados milhões, né, na área da saúde, se nós tivéssemos um saneamento básico. Essas doenças comuns, né, essas viroses comuns, não aconteceriam. Quais são esses objetivos, né, dessa higienização? Prevenção e promoção de saúde através de medidas pessoais e coletivas. Desenvolver hábitos saudáveis quanto à higiene, quanto à habitação, quanto à alimentação, quanto à prática desportiva, o trabalho, o lazer, o exercício, etc., permitindo a sua utilização imediata e futura. Ou seja, onde nós habitamos, quando nós nos alimentamos, nós precisamos ter higiene em todos esses momentos. Qual que é o objetivo dessa higienização? Desenvolver no indivíduo a atitude correta quanto à responsabilidade na conservação da própria saúde da sua família e da comunidade onde vive. Infelizmente, por nós não termos um saneamento básico, é muito difícil a gente cuidar dessa higienização da nossa comunidade, né? Nós podemos até fazer um projeto e sair mostrando para as crianças o quanto andar descalço no solo ele pode se infectar, com o que ele pode se infectar. Mas, infelizmente, nós não temos um saneamento onde ele começa a se conscientizar de que tem esse saneamento, já é para evitar. Não, tá ali, é lixo, é esgoto, é tudo enquanto, como nós sabemos que é muitas regiões do nosso Brasil, né? A asepsia é a ausência de matéria infecciosa patogênica, conjunto de meios, especialmente físicos, para impedir a entrada de germes patogênicos no organismo e prevenir infecções. Sempre higienizar, aquela velha questão, sempre higienizar as mãos, né, antes de pegar qualquer alimento, etc. Acabei de tomar banho, deitei na cama, peguei meu celular, estou lá vendo as redes sociais, me deu vontade de comer uma maçã, o que eu faço? Venho na geladeira, a mamãe já guardou a maçã lavada, eu pego a maçã e vou comer. A maçã pode até estar ainda em seu estado de asepsia, a maçã pode estar limpa ainda, né? Sua mãe higienizou e tudo, mas você tocou no celular, o celular é cheio de micro-organismos, cheio de bactérias, e nossas mãos mais ainda. Então, o correto é sempre higienizar as mãos antes de ingerir qualquer alimento. E se sua mãe lavou a maçã antes de pôr na geladeira, você pode higienizá-la novamente também, já é uma forma de asepsia. Antissepsia, ou seja, emprego de substâncias antissépticas, conjunto de meios, especialmente calor e agentes químicos, para destruir germes patogênicos e prevenir infecções. A gente tem, né, alguns produtos que são feitos para essa asepsia também. Aqui falou do calor, gente, o sol, ele realmente elimina muitos micro-organismos, ainda mais no Brasil, nossa região que é tropical, bem quente. Eu já tive a oportunidade de falar com os agentes de saúde, eu não tenho como comprar produto para colocar na água, né, para matar todos os micro-organismos. Coloca no sol, deixa passar uma tarde no sol, em um ambiente protegido, né? Coloca numa vasilha protegida, né? Pode deixar a tarde inteira no sol, ele elimina 50% dos micro-organismos que podem conter na água. Desinfecção, o que é essa desinfecção? Vamos falar disso agora. Inativação ou redução do número de micro-organismos presentes em um material.
eliminação de potencialidade infecciosa do objeto ou da superfície. Eu posso desinfectar o meu celular? Eu posso. Eu posso comprar, né? Hoje em dia, principalmente os aparelhos de hoje, né? Que eles podem até ter respingo de água e tudo. Eu posso pegar um pouquinho, né, do álcool líquido, misturar com uma água, tá passando em meu celular. Então, essa desinfecção é o quê? É reduzir o número de micro-organismos que eu encontro em um material. Maçaneta das portas. Agora eu só vou me preocupar com o meu ambiente, com a minha residência e com a minha higiene pessoal, depois que apareceu o Covid, e daqui, em nome de Jesus, daqui uns 3 meses, 6 meses, não se fala mais nisso, né? Vamos ter que aprender a conviver com isso, né? Mais uma doença no mundo, vai ficar como mais um vírus que foi descoberto. Em nome de Jesus, vamos ter vacina, tudo, vamos poder nos proteger. Mas, passando esse momento que nós estamos vivendo, continue com a desinfecção na sua residência, continue com a desinfecção do seu aparelho celular, com a desinfecção de suas mãos, por exemplo. É essencial a higienização para nós mantermos um padrão de saúde. Esterilização, o que é? Eliminação de toda e qualquer forma de vida presente em um determinado material ou ambiente. Os produtos que são utilizados para desinfectar, hoje está sendo feito isso em muitos locais públicos, no hospital e etc, né? Quando você vai à manicure, ela pega o alicate, tem que colocar no autoclave. Ali ela está fazendo uma esterilização, está exterminando os micro-organismos que possam conter, os vírus e etc. Quando você for, por exemplo, a manicure, que ela colocar lá naquela... Esqueci até o nome, o nome da peçazinha que ela coloca, o alicate só esquenta ali. Ali ela não está esterilizando, esterilizando é exterminar. Então ela precisa ser levado para um autoclave. Se você vai até uma manicure que as condições financeiras dela não dá de comprar um autoclave, porque muitas pessoas fazem isso. Minha amiga faz unha em casa, eu vou fazer unha com ela. Compre o seu alicate, compre, porque se ela cortar, e que acontece muito, né, na hora da manicure, uma outra pessoa, você não conhece a pessoa, você conhece a sua amiga. E ela também precisa se proteger, né, com luvas e tudo, enfim. O correto é o autoclave, mas se você frequenta um local que não tem, leve o seu, é seguro, é prevenção, tá? É saúde. Então, desinfectar e higienizou com algum produto que vai matar a maioria dos germes que contém ali. Esterilizar é matar mesmo, tem o poder de queimar, de destruir aquele determinado germe, por exemplo, do alicate, né? Sanitização, tratamento que leva à diminuição da vida microbiana nos utensílios alimentares e equipamentos de manipulação de alimentos até os níveis seguros de saúde pública, né? Sanitização, é sanitário. Aí já é uma ação que não cabe a nós dentro de casa fazer, né? Já é uma coisa mais complexa, já é feito, já é algo que a vigilância sanitária que cuida, que vai providenciar em determinado local, por exemplo, tá? Higiene da habitação, ou seja, higiene da sua residência, por exemplo. Dentre as condições desejáveis para uma habitação higiênica, temos como necessário ar puro, isento de poeiras, gases tóxicos e de germes. Iluminação solar é outra condição básica, pois mata os micróbios. Como eu falei anteriormente, até da água, se você quer, né, purificar a sua água, não tem um purificador em casa. Começa a manter a água no solzão de 1 hora em diante, até umas 3, 4h30, que você vai ver como a água fica mais levezinha. Os cômodos devem ser rigorosamente limpos diariamente. Atenção especial ao lixo doméstico. Nunca deixar o lixo parado. Por quê? Nós temos vários tipos de hospedeiro, né? Nós temos as mosquinhas, que vão lá no lixo infectado, assenta no lixo, aí vem com as patinhas tudo suja, assenta no seu copo ou até na sua colher. Hoje em dia tem muita gente que tem costume de comer olhando o celular, ela vem ali, ó, põe ali no seu pratinho, você nem vê,
que Deus o livre, futuramente você vai estar com alguma infecção intestinal, não sabe nem como que adquiriu. Você fala logo assim, não comi nada prejudicial à minha saúde. Mas você não tomou cuidado na hora da alimentação, nem viu quando a mosca pousou ali, tá? Mesmo que você cuide do seu lixo, vai ter o vizinho, nós não sabemos se ele cuida do dele. A não ser que você tenha uma residência que é grande, é bem afastada da do vizinho. A porta da sua casa não vai ser, por exemplo, igual a maioria das casas que nós temos aqui em Imperatriz, porta direto com a rua, então é mais fácil esse tipo de proliferação, né? O saneamento básico, abastecimento de água, coleta de lixo, rede de esgoto, entre outros. Essa higiene da habitação não é só a minha higiene dentro da minha residência, né? Nós teríamos que ter essa coleta de lixo, essa rede de esgoto, por exemplo. Nós temos coleta de lixo, né, na nossa cidade. O correto era ser todo dia, para não ficar, manter lixo dia nenhum dentro de casa, mas infelizmente isso não acontece, né? O lixo é 2 ou 3 vezes por semana. Disso eu não posso correr, mas eu posso estar me prevenindo ao máximo, colocando esse lixo, fechando ao máximo. Não é só aquele lixo que está ali na sacola e eu já guardar lá no lugar reservado, eu tenho que pegar outro mais limpo, né, um que não esteja com lixo, colocar aquele dentro e colocar e fechar, já é uma forma de prevenção, tá? Quanto esse ar puro, é a poeira, não deixa acumular ácaro dentro da sua residência, né? Como nós estamos falando aqui de profilaxia e de higiene, eu acredito que vocês já tenham visto já a microbiologia e sabem o quanto, né, de doenças podem ocasionar, né? Higiene corporal, banho por aspersão, imersão ou no leito. Aqui está falando desse banho no leito, já é de quando estamos cuidando de um paciente, né, no hospital, por exemplo, ou em uma clínica. Acúmulo progressivo de suor e sebo que se somam às sujeiras exteriores, poeira, terra, areia, etc. Nós não podemos acumular esse suor. Chegou do trabalho, chegou da academia, cuida logo em se higienizar, tomar o seu banho, cuida logo, né, em fazer essa asepsia do seu corpo. Não vá deitar no sofá da sua casa, não vá deitar lá diretamente, principalmente na sua cama, onde você vai repousar mais tarde. Por quê? Porque você acabou de chegar da rua, você teve contato com várias pessoas, ainda mais na época que nós estamos, novamente eu falando aqui da pandemia, né, do Covid. Então, continuando, a consequência de um banho mal tomado, aparecimento de vermelhidão na pele, odor desagradável, risco de aparecimento de piolhos, micose, seborreia, infecções urinárias e corrimento pode acontecer. Ou seja, uma má higienização corporal, ela própria já vai proliferar aqueles micro-organismos que nós já temos em nosso corpo, né? Que nós já carregamos, querendo ou não, né? O banho é indispensável à saúde do corpo. Depois do banho, certifica-se que esteja bem limpo e seco os espaços entre os dedos, virilhas, ouvidos, nariz e outras dobras. Como nós vimos na explicação anterior, que o calor, né, elimina muito o micróbio, mas nós temos regiões em nosso corpo que vivem sempre sem estar em contato direto com esse sol. Quando eu saio no sol, a primeira coisa que toma sol, meu rosto. Mas aqui atrás das minhas orelhas, não. Só se eu levantar meu cabelo, né, e etc. Então, nós temos essas regiões que ficam mais úmidas. Então, que elas, o que acontece? Por serem mais úmidas, elas têm um maior número também de germes, que se acumulam, né, de micróbios, etc. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em estar secando essas regiões bem direitinho. E voltando, né, à higiene de alguém que está no leito, principalmente alguém que está internado, você está cuidando, que não pode se levantar para fazer a sua higiene pessoal, corporal. É extremamente importante higienizar essas regiões. Eu já tive a infelicidade de ver uma higienização de alguém no leito, que a pessoa só passou aqui a buchinha com sabão, aí secou, passou aqui no pescoço, no abdômen, nas pernas, não fez a asepsia, não higienizou
na virilha do cliente, do paciente, perdão, não higienizou atrás da orelha, nem a axila, etc. Então, infelizmente, eu já vi isso acontecer. Se você chegar um dia a ter que cuidar de alguém que esteja, por exemplo, na UTI e precise, né, de uma higiene corporal quando estiver no leito, faça isso da maneira correta, tenha amor, né, ao próximo, tenha a consciência de que é você que tem que fazer isso para esse cliente, para esse paciente. Eu sempre falo cliente-paciente. Eu trabalho em clínica, né? Clínica de estética, lá a gente chama esse termo cliente-paciente, tá? Higiene corporal, limpeza das mãos. Gente, quanto nós temos falado, né, sobre limpeza das mãos. Eu cheguei até a brincar que, pelo menos agora com o Covid, 90% da população aprendeu duas coisas: o seu CPF e higienizar as mãos. O CPF quanto ao auxílio, né, que foi dado para muitos brasileiros, e lavar as mãos, porque toda hora se fala nisso. Mãos possuem sucos. O que são esses sucos? Essas covinhas, né? Alguns chamam de lista, né? Essas listas na mão, essas covinhas aqui, essas regiões nós chamamos de sucos, onde podem se acumular micro-organismos. Não manusear alimentos sem antes lavar as mãos. Eu falei disso no início, né? Ah, tomou banho, você tá limpo, mas você pegou em seu celular, pronto, já sujou. Já começou a ter contato com micro-organismos e com germes, tá? Então já tem que higienizar de novo. Inclusive, quando a gente está higienizando as mãos, tem a forma correta, né, de higienizar a palma da mão. Lavá-las sempre antes e após ir ao banheiro. A lavagem deve abranger todas as partes das mãos, como nós estamos vendo muito, né? Outra coisa, eu fui ao banheiro, mas eu não fui ao número 2, só fui ao banheiro número 1. Não interessa, eu entrei no banheiro só para mim escovar os dentes, eu vou ter que fazer a higienização correta das minhas mãos. Eu entrei em um ambiente que é cheio de micro-organismos, cheio de germes, cheio de bactérias. Unhas sempre cortadas e limpas são importantes. Medidas de prevenção de doenças, que são as verminoses, né? As doenças que podem, infelizmente, acometer os nossos intestinos. E pode ser evitada, né, com esse simples hábito de cortar as unhas e lavar bem as mãos. Infelizmente, nós temos o hábito de nos alimentarmos fora. E isso é um risco muito grande quanto a essa questão da higienização das mãos. Acontece muito de você ser acometido de uma verminose adquirida por conta de uma pessoa que manuseou o seu alimento que você comprou no estabelecimento sem ter higienizado as mãos. Não estamos protegidos quanto a isso. Isso pode acontecer e vai acontecer com um ou dois, que não é todo mundo que tem essa consciência, né, da higienização. Mas você já sabendo, nós hoje falamos muito hoje no mundo sobre a higienização das mãos, sabe desse cuidado, então sempre que você puder fazer isso, faça, para você manter a sua saúde, né? Higiene corporal das mãos, limpeza das mãos com álcool 70%, é só o que a gente está fazendo ultimamente, né? Tem um detalhe, deve ser utilizado em mãos sem sujidade visível. O que acontece? Eu vou dar o exemplo. Na porta de um grande supermercado que nós temos na cidade, você já sabe qual é, né? Que tem vários deles. O que acontece? Você chega, tem uma pessoa borrifando álcool, borrifa na sua mão, você higieniza, borrifa ali no corrimão do carrinho e você pode jogar para dentro do supermercado. Gente, o álcool 70% a 70% em gel ou ele líquido, ele vai ter um efeito se você não estiver com sujidade em suas mãos. Ou, se você foi para o supermercado após malhar, ou se você foi para o supermercado, andou, comprou, não sei, a rua Getúlio Vargas inteira, fez compra, foi lá para o supermercado, como eu estou lhe dizendo, que é o que está acontecendo hoje. Só passou o álcool em gel na mão e entrou, você não se protegeu. Você simplesmente só ajudou esses germes e essas bactérias, esses micro-organismos a fixarem mais em suas mãos. Por quê? Porque você tem que utilizar o gel sem sujidade em suas mãos. Qual é o correto?
Eu vi até na porta de um desses supermercados a pia e o sabão. Você tem que chegar, lavar suas mãos e em seguida utilizar o álcool em gel, senão não vai ter resultado. Até em sua residência, você está fazendo uso do álcool em gel, você tem que higienizar. Gente, primeiro é lavar as mãos, depois você vai e higieniza com álcool, né, a 70%, né? Quando esse álcool é utilizado em regiões sujas e visíveis, podem atuar como que? Aquilo que eu falei, fixador desses micro-organismos, dessas bactérias. Cuidado também com o ressecamento excessivo da pele, pois pode levar a lesões, ou seja, pode afinar a sua pele, o uso exagerado e descontrolado, tá? Porque tem pessoas que ficaram paranoicas que álcool em gel frequentemente nas mãos, não pode. Eu preciso também deixar essa minha pele se hidratar, que é com o nosso sistema de hidratação, né, que são as glândulas sebáceas, que emitem, né, esse sebim para estar hidratando minha pele. Eu tenho que deixar também isso acontecer. Eu tenho que me precaver, eu tenho que me prevenir, mas me higienizar de forma correta também, né, gente? Higiene corporal oral. Higiene oral após a ingestão de alimentos, antes de dormir e ao acordar, com creme dental com flúor, né? O ideal é que tenha flúor. Os com flúor tem um precinho a mais, mas o correto é que tem que ser com eles, né? Uma boa escovação tem que ter no mínimo 3 minutos com os movimentos na vertical, na horizontal e circulares, né? E sempre, gente, sempre utilizar fio dental. Independente de você tá com algo entre os dentes ou não, é fundamental você utilizar o fio dental, tá bom? Complicações da higienização bucal insuficiente. Erosão e corrosão do esmalte dentário pela ação de ácidos provenientes da decomposição de restos alimentares realizados pelas bactérias. Infelizmente, os alimentos eles se decompõem. Quando eles se decompõem, aumenta, né, esse número de bactérias e eles podem corroer seus dentes, como nós já sabemos que isso pode acontecer, né? A famosa frase, estou com o dente furado, ou como as pessoas mais comuns, sem esse conhecimento, falam, estou com o dente podre. Foi fruto simplesmente de uma falta de higienização correta dos dentes. Ele mesmo que provocou esse estado, né? O seu dente não vai se corroer, não vai ficar com um buraquinho, com a erosão à toa. Vai ser você que vai causar isso. Com os restos de alimentos que ficam entre os dentes, com a falta de higienização oral correta, que no caso é após todas as refeições. Gente, até após comer a maçãzinha, você pode higienizar seus dentes, né? As principais causas são a higiene dental deficitária, ou seja, defasada, que no caso não faz corretamente nem no tempo correto. Eu conto nos dedos as pessoas que eu vejo que passam 3 minutos com a escova para lá e para cá. A principal bactéria envolvida nesse processo é a Streptococcus mutans, ou seja, nós temos já, como eu falei, no nosso próprio organismo ele já é um hospedeiro para vários micro-organismos, para várias bactérias. E nós não podemos facilitar para eles, né? Ou seja, fazer por onde eles conseguirem o objetivo deles, né? Higiene dos cabelos. Os cabelos devem ser lavados 2 vezes por semana, gente. Ainda mais, novamente falando do período que nós estamos vivendo, do Covid. Nós temos sempre que higienizar nossos cabelos e pouco se fala nisso, mas se você puder andar com a touca no seu cabelo, melhor ainda, tá? Para se proteger. Nos cabelos acumulam as poeiras e gorduras que devem ser eliminadas também. Cabelos muito grandes e sujos facilitam o aparecimento de algo que muita gente conhece, que é o piolho. Falando agora do nosso vestuário. Roupa e calçado devem estar sempre limpos e serem adequados ao tempo que faz. Como assim? Se eu estou no calor, o óbvio é usar uma blusa de manguinha, né? Ou de alcinha. Não vou usar uma blusa longa, mas tem a questão do gosto, né? Vai da pessoa, mas o correto é
usar de acordo com o tempo. Se eu estou com um solzão de 1,5, eu estou com a camisa longa, o que vai acontecer? Eu vou transpirar mais, isso vai fazer com que eu tenha mais suor no meu corpo, eu agregue mais poeira também, né, porque eu estou suada, mais germes, mais micro-organismos, mais bactérias. O vestuário é importante também para a nossa temperatura corporal, para eu não me sentir sufocada. Já imaginou eu numa blusa de manga longa preta, 1h30 da tarde numa pista? Deus me livre, quero nem estar. O vestuário adequado pode servir também como proteção. Agora, tem a questão da blusa longa, que são aquelas roupas que tem UVA, UVB. São mais leves, são próprias para aquela situação. E elas também nos ajudam a transpirar menos. É diferente de uma blusa manga longa que eu vou ali na loja do Rei do 20 e compro e vou usar. Não. Se você quer usar manga longa, use a correta, com proteção, UVA, UVB, que não vai te sufocar. É diferente da outra que você sente um esquentamento profundo, né? O preto, por exemplo. Então tem o vestuário correto, né? Alguns tecidos retêm mais suor e automaticamente vai proporcionar mais odor, né, do suor, você está transpirando bastante. E é aquela questão que eu falei, vai conseguir juntar mais micro-organismos no seu corpo, né? Mais germes, mais bactérias, mais poeiras e etc, tá? Continuando aqui. Horas de sono. Professor, nós estamos falando de higiene e profilaxia. O que tem a ver? Como eu disse no início do nosso vídeo, tem tudo a ver. De nada adianta você querer estudar higiene e profilaxia num ambiente hospitalar se você não conhece a sua própria. Tudo que nós fazemos influencia no ambiente em que vivemos. Eu tenho que ter uma boa conduta, eu tenho que ter uma boa higiene para que isso também não interfira no meu local de trabalho, principalmente para quem vai trabalhar, né, em hospitais, etc. O sono assegura o repouso do cérebro e a reconstrução dos tecidos. O tempo normal varia de 6 a 8 horas. O ideal é o ser humano descansar 8 horas, tá? Uma boa noite de descanso é vital para a manutenção da saúde mental e física. A atividade física, a gente já falou disso N vezes. As propagandas, as academias, é essencial que a gente tenha uma atividade física, né? Que a gente tenha uma vida ativa, né? Para a gente poder nos desenvolver melhor, para não podermos ficarmos sedentários. Consequência desse sedentarismo vem várias doenças cardiovasculares e etc, tá, gente? A atividade física tem um bem muito grande, reduz o peso, reduz a pressão arterial, diminui o colesterol, então é essencial eu também praticar exercício para cuidar da minha saúde, tá? A atividade física ela é recomendada, nós sabemos disso. O lazer, gente, por mais que algumas pessoas imaginem que juntar os amigos, por exemplo, numa roda de conversa ou para ver um filme, é perca de tempo? Não é. É uma válvula de escape muito importante. É a hora de descontrair, descongestionar esse cérebro dos problemas, principalmente do momento atual que nós vivemos. Nós precisamos da nossa saúde física, é essencial, mas também é essencial a saúde mental. Então, é fundamental a gente ter o lazer em nossas vidas, tá? Também não estou falando de um lazer exagerado, passar a noite na brincadeira, comendo carne assada, bebendo alguma coisa, você sabe o quê? Aí já é diferente. Lá uma vezinha é saudável, é super saudável o lazer, tá, gente? Higiene coletiva. Cuidados de limpeza e profilaxia que vão além do cuidado de si próprio. São normas e condutas adotadas pela sociedade a fim de manter o convívio social saudável a todos. Um exemplo que nós não vemos, né? Pouquíssimo se vê. As pessoas acumulam lixo nas ruas. Não só o lixo que eu tiro de dentro da minha casa e coloco na porta para o carro levar, mas jogo o lixo pela porta do carro.
Ah, é só um saquinho de picolé. Quantas milhões de pessoas não vão fazer a mesma coisa, né? Então, isso eu não estou cuidando da limpeza social. Eu tenho que sempre me policiar para não fazer isso, porque é só um papelzinho, por exemplo, de um docinho ou de um geladinho de chocolate. Mas, infelizmente, vai ter milhões que irão fazer a mesma coisa. E, consequência disso, acúmulo do lixo nos bueiros, etc. Enfim, aí já gera um problema social. O objetivo é evitar a transmissão de doenças e facilitar o convívio social em lugares comuns, não individuais e compartilhados, como por exemplo a praia. Infelizmente, não, a maioria das pessoas não cuidam, né, da questão da higienização do seu lixo quando vai até a praia. E quando você deposita ali o seu lixo, você não está interferindo só na sua vida, você está interferindo na vida do outro, você está atrapalhando o convívio social com o outro, que a gente vai acumular lixo em uma região que era para nós encontrarmos sempre limpa, sempre higienizada. Então falta muita consciência ainda do brasileiro quanto a isso, né? O saneamento básico novamente entra aqui, sobre a higienização coletiva, a água tratada e a coleta do lixo, etc., né? Coisas que nós temos, não é em todas as regiões do Brasil que tem o saneamento, a água tratada temos, precária, mas temos, e a coleta do lixo também ela é precária, mas nós temos, né? Não é assídua como deveria ser, mas nós temos. Aqui, mais uma vez, né, higiene coletiva, que é o quê? Aqui na imagem nós temos o carro do lixo, pegando todo o lixo, é do coletivo, é do social, né, para todo mundo. A imagem aqui colocando bueiros e tudo vai servir para a sociedade em geral. É um serviço coletivo, é uma higienização coletiva, né? Aqui do lado a gente está falando sobre a higiene dos alimentos, conservação dos alimentos, cozimento adequado dos alimentos, imersão dos alimentos em uma solução de hipoclorito de sódio. Gente, é essencial. Vocês não têm ideia de quantos micro-organismos, germes e bactérias a gente consegue eliminar fazendo isso, colocando os alimentos, né, um pouquinho da solução do hipoclorito. Então, se você não tem esse hábito, começa a fazer esse hábito. É muito bom, é essencial. Aqui no canto a gente tem a imagenzinha do alface. Principalmente, né, nessas coisas verdes, nas hortas que a gente vai, é essencial a gente colocar nossos alimentos, né, nessa solução de hipoclorito. Aqui nós temos uma observação sobre a higiene dos alimentos. A falta de higienização correta desses alimentos pode ocasionar diarreia. Como assim? Porque a diarreia tem um causador, né? Tem um causador. E esse causador, ele veio de alguma forma para dentro da minha casa. Eu consumi algo que eu trouxe para dentro de casa, né? Comprei alimento e tal. E esse alimento, de alguma forma, estava contaminado e eu contraí essas verminoses, por exemplo, e futuramente vai desencadear um problema que eu poderia ter evitado higienizando corretamente os meus alimentos. Uma das formas muito simples de fazer isso, dessa prevenção, né, dessa profilaxia, é colocar os alimentos em uma solução de hipoclorito. Diarreia baixa, eu senti só uma dorzinha de barriga, não sei nem o que foi isso. Foi salmonela. Foi simplesmente uma verminosezinha, uma bactériazinha que você adquiriu em qualquer alimento que você ingeriu. E que pode acontecer também, como eu estava falando agora há pouco, né? Quando você se alimenta fora, isso pode acontecer, porque você não sabe como é que o outro manuseou aquele alimento antes de chegar na sua mesa, tá? Se você já tem uma diarreia que está durando 2 dias, já está com rotavírus, por exemplo. E se você desencadeou de alguma forma uma verminose com a giardia, com, por exemplo, a itamoeba, etc., que são outros mais fortes, todas elas foi muito grave a questão da diarreia por conta da falta da higienização. Então, foi muita falta de cuidado. Então, tome o hábito de higienizar corretamente os alimentos, tá? Aqui nós temos outra formulazinha, né? Um copo de 150 ml, 200 ml de solução de reidratação oral para cada evacuação, ou cerca de 50 a 200 ml por hora. Se você
teve somente uma dorzinha de barriga, você já tem que tomar. Por quê? Porque você desidrata quando você está vomitando ou quando você está com uma diarreia. E se for uma diarreia causada já pela giardia, já é aquela diarreia forte, um dia, 2 dias, aí sim que é essencial você estar tomando o que nós chamamos de soro caseiro, tá, gente? Tem também para você receber no posto de saúde, você também pode estar indo até lá, né, consultando e recebendo já prontinho, né, os envelopezinhos para você diluir. Aqui, né, finalizamos. Tem o slide, obrigado por sua atenção. Você tem alguma pergunta? Então, aqui agora não que eu estou gravando, mas vocês vão ter o meu WhatsApp, então vocês podem, depois do vídeo, mandar as perguntas. Professora, eu entendi bem essa parte. Professora, me explica isso novamente, que eu vou estar aqui, com certeza, o maior prazer poder esclarecer para vocês, tá? Então, obrigado. Continue assistindo nossas videoaulas, nós precisamos desses vídeos para poder também, né, responder nossas atividades. Abração aí para vocês, até a próxima aula.